Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início às conversas de café. Bom dia a todo o auditório da FAT TV, FAT Cultura. Início às conversas de café que tem o café da manhã de hoje aqui no restaurante O Madeirense e tenho como convidados o Marco António e a Cláudia, que são a inspiração dos Lucky Duckies. Lucky Duckies, patinhos da sorte. Patinhos da sorte, exatamente. Patinhos sortudos. Bom dia a todos, Bom dia. aos dois. É um gosto e um prazer enorme estar aqui com vocês nesta primeira emissão Também é das conversas um gosto de enorme. café. Desde que a gente se conheceu através do nosso amigo Chiquinho, Sim, naquele concerto concerto cá em Lisboa, muito giro, Nova Lisboa, não e é? que eu tive Aquilo era muito Nova gosto Lisboa. e que eu tive muito gosto em dizer ao Chico: tu não te vais embora, vem jantar, mas é connosco. Porque tivemos uma Exatamente. conversa muito agradável no jantar e hoje voltar a ter uma conversa contigo aqui no Exatamente. café é para pormos a escrita em dia. A pôr a escrita em dia, exatamente. Como é que é? A primeira questão que eu vou colocar é só para vocês fazerem uma retrospectiva, começar por ir a temas antigos, a irem buscar êxitos antigos e hoje em dia serem uma banda top no nosso panorama musical. Olha, muito rapidamente, começámos com a gênese da música do rock and roll dos anos 50 e 60. O rei do rock and roll era o Elvis. Quando o Elvis morreu, eu tinha 10 anos. No dia em que o Elvis morreu, o meu pai era projecionista do cinema da Póvoa de Santaria e foi rapidamente a Lisboa trocar o filme do Bruce Lee, que era a peça noite, por um do Elvis. E eu fui ao cinema ver o filme do Elvis e disse: epá, este gajo arrebata as miúdas todas, para quando for grande quer ser assim. Mas aquilo é um pensamento puto, agora com 10 anos. Bem, acabei por ficar fã, devido ao facto de acompanhar a notícia da morte do Elvis e ter visto o filme, e depois tinha a sorte de ter um tio que tinha uma loja de eletrodomésticos com uma secção de discoteca, que vendia discos, e eu comecei, o meu tio gravou-me tudo o que era de Elvis, e depois gravou-me outras figuras de rock and roll, como o Jerry Lee Lewis, e depois curiosamente mostrou-me que o Elvis cantava canções de outros ainda mais antigos, desde canções do Al Jolson, o homem do jazz, dos anos 20, como aquela canção Are You Lonesome Tonight? Essa canção, já gravada nos anos 50, já era dos anos 20. Pai, comecei a embranhar-me em todo o conhecimento musical daquela época, a conhecer Nat King Cole e aquelas coisas todas que, quando eu tinha os meus 20 anos, foi a primeira vez que fui remunerado com o projeto Lucky Duckies, que ainda não tinha o nome Lucky Duckies, eram os Pro Música, mas já eram os Lucky Duckies, já era a Gênese. A primeira canção que fui remunerado foi uma de Nat King Cole, It's Only a Paper Moon. E é isso. E a partir daí fui ao programa do Luís Pereira de Sousa, o Estúdio 4. Naquela altura gravei uma cassete de vídeo. Com essa cassete de vídeo já tinha uma demo para mostrar a alguém que tinha estado na televisão. E as portas foram-se abrindo muito lentamente, com fechaduras muito mal lubrificadas, com os lobbyzinhos a trancarem uma porta. Era uma magia nessa época, que só existia a RTP, não é? E a Cláudia? Eu entrei. Como é que Eu entrei na banda, 15 anos precisamente, a banda tem 34 anos, eu entrei na segunda metade, há 19 anos precisamente, praticamente, estou há 19 anos, entrei em 2002, como é que eu me juntei ao Marco? Nós temos este lado familiar, Sim, conhecemos em 93, depois acabei por me juntar com ele, mas eu já estava também ligada à música, ou seja, nós identificámos um pouco, aliás muito, não foi um pouco, precisamente para este género de música, porque eu em casa ouvia através dos discos que o meu pai consumia, na altura os meus pais consumiam, ouvia muitas seleções Reader's Digest, onde na altura, nos anos 80, se uma coletânea dos anos 60, 50, 60 e 70. Eu nessa altura... As décadas. Nessa altura, quando tinha 9 anos, comecei a tocar guitarra e é engraçado que as músicas que me puxavam, depois fui aprender para uma escola, eram precisamente esses temas dos anos 50 e 60. E a partir daí, portanto, absorvi muito esse género de música para cantar, ouvia o que estava a acontecer em tempo real, que era os anos 80, porque era uma jovem, mas ao mesmo tempo, em simultâneo, estava constantemente, havia um impulso, é curioso, para ouvir e cantar, cantarolar e depois tentar tocar essas músicas dos anos 50 e 60. A partir daí, eu quando conheci o Marco, foi a primeira coisa que nós nos identificámos, o mesmo género musical. Mas isto nota-se muita cumplicidade que vocês têm
cumplicidade. Ou seja, não foi à toa, olha, é uma mesmo cantora musicais, e vou não, convidá-la exatamente. para cantar este cheio de música. Não, era pelo preciso. Essa polpa que Gostar. tu usas e que é a tua imagem de marca tem a ver com o Elvis? Está relacionado com o rock and roll. E como o Elvis era o rei do rock and roll e usava polpa, também, ele também usava polpa. O Elvis não foi o primeiro tipo a andar de polpa. Foi o gajo mais famoso a andar com polpa. Porque isto era uma moda. Como o Cristiano Ronaldo, quando usa um penteado, ele já vai imitar outros Sim, o já Elvis estão ali a fazer moda. popularizou um E depois, bocado. como é conhecido, faz moda. Dizem que há Cristiano Ronaldo e aqui dizia-se que era Elvis, mas não era Elvis, era a rock and roll man naquela Vamos ver um altura. cafezinho aqui com a menina. Vamos. É pá, cheira tão bem o café aqui do... Cafezinho, é café dela. E servido por uma madeirense. Madeirense falsificado. É cafezinho Delta. Um Então, bom cafezinho. Eu bebo sem açúcar, portanto. Vamos fazer aqui uma Tchim, saúde tchim. de café nas nossas primeiras conversas de café para a FAP TV. Ora, muito bem. Como é que estamos neste momento de pandemia, de confinamento? Eu sei que tu és um artista em várias áreas, uma delas na pintura. Olha, Eu no Facebook até te diz assim, falar em pá, pintura." nunca mais fazes uma minha e dá. por falar em pintura e para pintarmos a peça, devo dizer-te que, vamos começar pela parte musical, nós temos gravado limitadamente videoclipes de temas novos que surgiram. Um deles foi composto pelo Nuno Nazaré Fernandes e chama-se Lisboa Sunset, uma homenagem à nossa cidade, onde estamos agora aqui a gravar no Madeirense, e que fala sobre a luz de Lisboa. Foi uma canção que ele ofereceu, disse que Marco, queres uma canção que eu te faça de quê? E eu disse, olha, faz-me de Lisboa e da luz de Lisboa. Uma boa temática. Fez-me essa canção, até teve a estúdio a coordenar connosco as operações, até parece chegar a parecer tipo Hitchcock um bocadinho no videoclipe. E fizemos um tema, porque nós somos confrades da cerveja, fizemos um tema chamado Viva a Cerveja, Viva a Cerveja. onde aproveitámos a mesma sessão de estúdio e gravámos esse videoclipe. Sendo que o videoclipe de Lisboa, apanhámos imagens antes da pandemia, quando queríamos gravar com a banda no Castelo, era proibido e tivemos que ir para o estúdio aproveitar a mesma sessão da cerveja para gravar com os músicos. Quanto à pintura, eu tenho pintado durante a pandemia, eu já faço desde os 10 anos retratos, mas fazia esporadicamente, mas com a pandemia fiquei em casa confinado e tive tempo para comprar uns materiais e comecei a praticar lentamente e hoje acho que estou a pintar, modéstia à parte, melhor do que nos tempos em que eu era mais jovem e que fazia mais vezes. E de maneira que, olha, Mas tens alguma formação em belas artes? Não, tenho um tio meu que tinha e aprendi algumas coisas com o mestre Patinha, que é um pintor consagrado que está na Galiza, mas que é português da Póvoa de Santaria, de onde eu sou, e pronto. Depois é também a capacidade de, hoje também há vídeos na internet que eu fui ver umas formações e novos materiais, o pano pastel, que é um pastel que se pinta com uma espátula e que dá um ar levezinho, é parecido com as maquilhagens das senhoras, pode-se pintar com uma esponja e aquilo fica lisinho. E tenho feito vários retratos, já fiz encomendas para o Presidente da República, para vários autarcas, para artistas, portanto, várias celebridades. E para fora Alguns- do país, é curioso, já pediram para a França, para o Luxemburgo, Pronto. assim, Pronto, para e fora é tenho- engraçado como isso é. Através eu das redes fiquei- sociais, como para é que mim é assim, foi uma novidade, que eu não conhecia esses Pois. spots do Marco, não é? Muito antes e de cantar. depois, a qualidade é uma coisa de facto Por acaso é verdade, fantástica. é verdade. Como não podia deixar de ser, fiz o Elvis, fiz a Marilyn Monroe, fiz outra que Fez a depois Cláudia e o acho Marco. de colorir a peça com isso, que é, pediram para fazer para o Camões. Como não há uma referência bem de como é que era o rosto do Camões, eu segui o conselho do pintor José Malhoa, aquele pintor severo. O José Malhoa fez um Camões e por falta de referências pintou o rosto dele, mas com um olho zarolho e com aquela gola a Camões, e eu fiz também o Marco António com uma barba, o olho fechado e a coroa de louros, tipo Camões, para Fantástico. celebrar o Camões. Fantástico. Mas neste momento da pandemia foi. Não, Foi, os retratos têm sido um contrabalanço económico para nós termos as contas em dia. Ora bem.
E depois tivemos também alguns apoios, que a nossa contabilista conseguiu, também trabalha bem nesse sentido, e conseguimos alguns apoios da cultura, do turismo de Portugal também. Temos uma empresa que nunca deu prejuízo, está na altura de reivindicar o mesmo direito que as outras empresas têm por uma quebra da faturação. Pronto, e assim foi. Muito bem, vamos continuar a falar dos Lucky Duckies. Exato. Os patinhos sortudos. Os patinhos sortudos. Em projetos, neste momento, a curto prazo. Não vamos falar a médio nem a longo, mas a curto prazo. Portanto, os nossos próximos projetos, portanto, para além dos concertos, portanto, que temos concertos que vieram do ano passado, que ficaram marcados, aliás, de 2019 para 2020, tiveram que ser alterados para 2021. Portanto, vamos concretizar, se a pandemia o permitir, portanto, os concertos, penso que a partir do verão. Mas, a nível de projetos, agora, por exemplo, discográfico, nós temos já em mente, portanto, formar um álbum só de originais. Os Lucky Ducks estiveram sempre muito ligados mais aos clássicos, sempre fizeram originais, mas desde 2010, foi quando nós fizemos o nosso primeiro disco, em termos discográficos. Portanto, os Lucky Ducks têm 10 anos em nível discográfico, mas todos 11. os álbuns, 11 já, pois, todos os álbuns têm pelo menos 2 a 3 originais, feitos pelo Marco António, letra e música. E agora, o projeto que nós queremos é só um álbum de originais, em português e em inglês, onde novamente o Marco continua a ser autor. Temos a estreia do Nuno Nazaré Fernandes, que depois o Marco poderá falar sobre um tema muito bonito sobre a nossa cidade de Lisboa, Lisboa Sunset. Já referi, já fez Já a referiu, referência. e eu estreiei-me como a luz de Lisboa, não é? Exatamente. E eu estreiei-me, um dos temas também é meu, para os Lucky Duckies, como cantautora, um tema em inglês, que é muito baseado naqueles clichês do slow rock dos finais dos anos 50 e início dos Sim, anos porque 60. vocês mesmo nos Na onda de Connie originais Francis, Da Connie Patsy Francis. Cline. e a Exato. compor temas novos vão muito às origens. Não, Claro, mas parecem mas clássicos, Mas que o é essa a objetivo é ideia. mesmo esse. O meu objetivo é: existem uma série de ofertas culturais dentro da música, mas não existe. Como é que eu tenho de dizer? Vamos imaginar que as pessoas que adoram tipo música dos anos 50 e conhecem tudo dizem: pô, eu já conheço tudo de trás para a frente dos anos 50 e 60, que bom que houvesse músicas novas para eu descobrir. E eu digo: calma, se não há novas a gente fala. Então compusemos canções novas, mas com o espírito da época. Quando aquilo roda algum tempo e aquilo amadurece, tipo, vai a fermentar, quando sai de lá, até eu próprio já fico quase com a sensação Parece um que aqueles clássico. temas que já compusemos há algum tempo são clássicos, mas não são. Nós temos um clássico que já temos 10 anos, que é You Will Love Me. Temos o Black Magic Called Love. Quando soube aquilo, eu quando ouço aquilo, epá, espera aí, isto afinal é meu, fui eu que fiz, epá, fica a sensação que aquilo já existia há 50 anos ou há 60. Vocês são quantos? Somos 6. 6? A base. A base. Mas de vez em quando convidamos músicos extra, tipo um trompete, um clarinete, um saxofone, para colorir de som mais a A banda. base é um combo de jazz, portanto, é um pianista, um guitarrista, um contrabaixista e um baterista, e depois nós os dois. Isto já É dá a um base. arranjo mais ou menos completo para aquilo que nós fazemos. Mas quando é uma situação mais sofisticada, que é uma produção mais generosa, nós temos a hipótese de contratar mais músicos, porque muitas vezes o difícil nas grandes bandas nem é os cachês, é conseguir Reunir. juntar todos os músicos para ensaiar nas mesmas datas e estarem todos disponíveis para os Porque hoje em dia espetáculos. a maior parte dos músicos tem Especialmente vários projetos. os de metais normalmente É normal andam que em isso vários aconteça. projetos e muitas vezes o indivíduo, epá, eu não posso ir, epá. E então logisticamente funciona melhor com o combo, há menos confusão de agenda. Vamos só fazer o ponto do que se passa atualmente nas redes sociais, nas informações. Qual é a vossa opinião em relação ao projeto da cultura apresentado pela Ministra da Cultura? Olha, eu acho que é um projeto que, como dizer, pouco chique, porque os apoios podiam ser mais, podiam ser maiores. Aliás, nós conhecemos muita gente que não chegou, que falamos, colegas, que nunca chegou nada depois. Há uma falta de efetividade a quem é que os dinheiros vão chegar. Eles estão a chegar, na maior parte dos casos,
não aos artistas, mas às firmas que representam os artistas, e no escritório dessas firmas o dinheiro fica trancado. E dizem aos artistas, pá, vocês não há espetáculos, não vos posso dar nada. Mas eles, entretanto, sacaram balúrdios. Ou seja, para o músico, percebes? Para o músico, para as microempresas, etc., tudo bem, mas para o músico em si, não, pelo que nós temos falado com os nossos colegas, não está assim muito facilitado. Ou seja, eu não vou falar de nomes, mas há artistas que se zangaram com as agências precisamente por isso. Porque viram os subsídios chegar às agências, mas depois da agência não foi parar ao artista. E para a editora fez duas E a coisas. agência, tem muitas despesas, pois, mas a agência de espetáculos só existe porque tem artistas. E os artistas é que são a base da cultura. Não é o escritório do artista que é a base da cultura. E quem está a ficar com o dinheiro é o patrão do escritório e não o artista. E depois fala-se também, a Ministra da Cultura falou também falam da requalificação, aquela bazuca que veio agora também para a cultura em geral, mas que a maior parte vai para a requalificação dos monumentos, eu concordo, mas eu acho que a prioridade tem que ser para as pessoas. Que tem que ir ao supermercado comprar pão e legumes eu acho que e alface. É uma diferença muito grande a quantidade de dinheiro que estão a dar para reconstruir ou para requalificar os monumentos. Eu sei que é importante, mas eu acho que devia haver aqui uma... E novas cadeiras, novas paredes para os teatros. Primeiro tudo estão as bem, pessoas. mas os teatros não precisam de comer. Claro. Podem-se reconstruir interessa aos depois. teatros estarem Olha, comecem a preparados e educar depois o não há- povo, que há um grande não problema temos nas autarquias, que artistas. há espetáculos com bilhetes de borla estão quase vazios. E depois até lá vão os fulanos, conhecidos da televisão, e os lobbies metem lá em cima, que até têm a casa cheia com bilhetes caros. Significa que às vezes o povo, quando é barato, não vai, desconfia. Desvaloriza. Então, o que eu ia apelar aos municípios é que cobrem no mínimo 5 euros, no mínimo. Porque estar a bilhetes, como já vi, que eram simbólicos para ajudar os bombeiros, 2 euros, isso não é nada. Isso até desvaloriza, é é verdade. desprestigiante eu dizer que vou a um espetáculo. Quando é que foi o bilhete para o Vila aqui? Foi 2 euros. É para isso. Apesar de Isso ter é um bilhete que se dá para um mesmo cachê, os como miúdos é dos óbvio, mas de escuteiros qualquer irem forma- tocar num concerto para angariar fundos. Isso não é cachê artístico. Estamos Ainda na- que nos paguem, não é? Diz. Mas tem que se valorizar a cultura. As pessoas têm que pagar a cultura. Vamos falar, já estamos a falar de cultura, agora vamos falar só, e porque estamos na FAD TV, a vossa relação com o fado. Olha, os Lucky Duckies começaram em inglês e rapidamente, a metade da carreira, começaram a cantar em português. E uma das canções que eu gravei foi precisamente o Nem às Paredes, confesso, porque eu gosto de ouvir fados, eu não tenho talento, o fado, um indivíduo nasce fadista ou não nasce? Claro. Eu não nasci fadista, Claro. mas sou português, portanto há aqui uma parte minha, lusitana, que me faz gostar de fado e perceber que aquele é um bom fadista ou um mau fadista. Pronto. Mas como o fado não é uma canção, são músicas e são melodias e tem letras, eu sempre gostei de algumas melodias do fado. E eu disse, por que não aproveitar as melodias do fado, já que eu faço versões de outras canções estrangeiras, por que não ir ao Cancioneiro Nacional buscar algumas? Claro. E então fiz o Nes Paredes Confesso, fiz o Cartas de Amor, portanto, com um arranjo Lucky Ducky Style, com este arranjo americanizado, vintage. E não é que as canções até soam bem. Portanto, no meu objetivo não foi assassinar fados, as pessoas têm que perceber, eu não assassinei um fado. Eu apenas bebi num fado e dei uma versão diferente de um fado. Ora, é preferível fazer isso com o repertório nacional do que buscar uma canção aos espanhóis, não é? Claro. com Aliás, certeza que sim. a nossa grande inspiração perto do fado tem a ver com a Amália, porque a Amália, para além de fadista, era uma cantora. Ela cantava em inglês, ela cantava italiano, ela cantava em francês, era uma cantora mais que fadista. Qual cantora? Ela era uma Não é? cantadeira. Uma cantadeira. Cantadeira, exatamente, era assim que ela se Era uma apelidava. cantadeira. Ela apelidava-se Uma E cantadeira. foi, de facto, a cantora, a fadista, que foi mais longe Não, internacionalmente. É incrível. quando nós vemos uma Amália ir ao programa do Eddie Fisher nos Estados Unidos, patrocinado pela Coca-Cola, Incrível. cantar aquilo que conhecemos como Coimbra de São Paulo, em inglês, que é o April In in Portugal. Portugal, que os Lucky Duckies também gravaram, é uma homenagem à Amália e é um orgulho nosso. Ladies and gentlemen, Amália Rodrigues, here on the Eddie Fisher Show, tonight. E ela vai cantar Tão giro. I found my April dream in Portugal with Aquela you. vozinha, aquele timbre de roxinol. Como é que a Amália, na altura, Parece que tem o roxinol na na garganta. altura, incrível, não é sabendo incrível. inglês, cantava em inglês com um sotaque melhor do que muitos portugueses de hoje. É isso. Gostou de ouvir. É verdade. Mas Gostou muito de ouvir. bom. É mesmo. É E mesmo. decorava, porque ela inicialmente não sabia o que estava a cantar, mas aquilo estava ali e eu disse, isto é muito sofisticado para a época.
Muito bem. E a própria Amália mostrou que nós não temos que ser estanques, estar sempre ali naquele estilo. Claro. Portanto, a Amália fez isto, aliás, e as seguidoras de hoje da Amália, que se auto-intitulam as rainhas do Há fado. pessoas mais puritanas no fado, não é? Que são mais conservadoras, mas há outras que abrem até para o jazz. Então o fado já entra nos Tem que festivais haver de jazz, diversidade, não é? diversidade. Claro. Vamos fazer um coliseu? Sim, Nós temos isso em mente, mas depois estamos em mente, para o ano é os 35 anos de Lucky Duckies. era uma data. Está na minha mente ou um Coliseu ou um CCB, aqui em Lisboa, um ou outro. Ou do Eu Porto. alinho com vocês. O Altice Arena, não quer ser ambicioso, seria grande mais, talvez a Sala Tejo. Mas por isso temos como é a o Sala Coliseu, Tejo, que é tenho de mais apanhar bonito. água. Não, mas Sala isso, Tejo, que eu prefiro o Coliseu, acho é o mais Coliseu e o Acho que o CCB. coliseu tem Claro. tudo a ver com vocês. Eu também Claro, acho, eu eu também também acho, acho. eu também acho. Ali porque aquela época na rua da Broadway. Olha, e parafraseando o nosso e vosso grande amigo Júlio Isidro, eu também gosto muito de vocês. Exatamente. Oh, obrigada, igualmente. Muito São obrigado, muito bons. muito obrigado. Meus amigos da FAT TV, muito obrigado ao Rui Piloto, obrigado ao Jorge Humberto. O meu nome é Francisco Maciel e conto com vocês na próxima conversa de café.